Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um Canabinal, o canal de notícias científicas dos canabinoides. Eu sou Eliana Rodrigues e hoje eu vou trazer um artigo que fala sobre a adição por opioides e seu possível tratamento com o canabidiol, o CBD. Mas afinal, o que é adição? Então, adição pode ser encarada como um sinônimo de dependência e segundo o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, na sua 5ª edição, é o transtorno por uso de substâncias. E esse estudo ele é muito importante porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, existem 500 mil de mortes anuais em todo o mundo pelo uso de drogas, sendo que 70% delas são atribuídas aos derivados do ópio. Mas o que é o ópio? O ópio ele é um látex produzido por uma outra planta, que é a papoula, e dele se extrai a morfina e outras substâncias. Então, assim como no caso da cannabis sativa, que produz fitocannabinoides, nós produzimos os endocannabinoides. No caso da papoula é igual. Ela produz morfina e nós produzimos as endorfinas. Então, a papoula, ela produz substâncias que são conhecidas como opiáceos. Quais? Morfina, codeína, né, que são extraídos do ópio. E o ser humano, observando isso, copiou as propriedades dessas substâncias e produziu em laboratório os opioides. Então, opiáceo é o que vem da planta, opioides é o que o homem sintetizou. Por exemplo, o Vicodin é um exemplo de sintético. Temos ainda os opiáceos semissintéticos, que utilizam uma parte da planta e uma parte do laboratório. Por exemplo, a heroína. Então, sabendo dessa grande epidemia, né, que existe nos Estados Unidos, no Canadá, pelos opioides, e o número de suicídio associado ao abuso dessas substâncias, né, é que nós achamos interessante trazer esse artigo. Então, as pessoas usam esses opioides não como para abuso, elas começam a usar por uma questão de dor. E rapidamente se tornam aditas, se tornam dependentes dessas substâncias, e isso leva, inclusive, a pessoas a suicídio, porque quando elas entram em abstinência, ou seja, quando elas têm que parar de usar, quando elas param de usar a substância, né, a qual elas são dependentes, elas começam a sentir uma série de efeitos, né, que são próprios da abstinência. Por exemplo, dores absurdas. Então, quem tiver interesse sobre esse assunto, assista uma série nova que chama Painkiller, ou o Império da Dor. Ela mostra isso de uma maneira muito interessante. Portanto, a pergunta que se coloca aqui é: será que é possível utilizar o CBD para tratar adições envolvendo os opioides? Vamos ver? E se você ainda não curtiu esse canal, curte agora, porque assim ele vai chegar a um número maior ainda de pessoas. E não se esqueça de se inscrever também no nosso canal. Bem, o título do artigo de hoje é um título longo. É assim: canabidiol para a redução de fissura, que é um desejo forte, e ansiedade induzidos por gatilhos em indivíduos abstinentes com transtorno do uso de heroína. 2 pontos. Um ensaio randomizado, duplo cego e controlado por placebo. Esse artigo foi publicado em 2019 pela revista Harm Reduction e os autores são de várias universidades dos Estados Unidos. Esses autores eles já testaram o canabidiol isolado em animais de laboratório e observaram, sim, a redução do comportamento de procura pela heroína por esses animais. Então, o objetivo desse estudo agora, pelos pesquisadores, é investigar o potencial desse mesmo fitocannabinoide na redução da fissura e ansiedade, que são 2 características críticas da dependência, que muitas vezes contribuem ou para a recaída ou para o uso contínuo dessas drogas por humanos que sofrem, então, com transtorno de uso de heroína. Esse é um estudo clínico, randomizado, duplo cego e controlado por placebo. Nós já demos a explicação sobre esses conceitos no vídeo do dia 13 de setembro. Vá até lá se você estiver confuso ainda sobre isso.
Então, 42 voluntários entre mulheres e homens de 21 a 60 anos em abstinência, ou seja, que têm dependência por heroína, mas estavam sem utilizar, foram recrutados. E eles foram randomizados em 3 grupos. O primeiro grupo é o placebo, com 15 voluntários, ou seja, eles utilizaram uma substância inerte, que não tem nenhuma atividade farmacológica. O outro grupo é o CBD 400mg, que são 14 voluntários que utilizaram essa dose de CBD. E o terceiro grupo, o CBD 800, com 13 voluntários que usaram 800mg de dose para fazer a avaliação. Eles foram pareados por sexo e idade. E também, como eu já disse, é um estudo duplo cego. Então, nem eles e nem os pesquisadores sabiam quem estava usando o quê. Esses voluntários, eles passaram pelos critérios de inclusão e exclusão, como qualquer estudo clínico, e vários testes psicológicos e fisiológicos foram conduzidos tanto no início, ao longo e no final do experimento, do ensaio, né? Então, esse estudo ele começou na sessão 1, do dia 1, né? E as 3 primeiras sessões ocorreram em dias consecutivos e com administração diária de CBD ou placebo. E uma semana depois dessa última ingestão, foram obtidas também essas análises fisiológicas, psicológicas, para entender o quanto que a substância poderia aplacar a ansiedade e fissura, como a gente já viu aqui. Então, em todas essas sessões, foram obtidas medidas por meio de questionários vários. Eu vou citar aqui, então, né? A escala clínica de retirada de opiáceos, escala visual analógica para ansiedade, que é o VAS-A, escala analógica para fissura, que é o VAS-C, questionário padronizado de eventos adversos, programa de afetos positivos e negativos, conhecido como PANAS, e além de sinais vitais, como temperatura da pele, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, cortisol salivar, tudo isso, né? Então, olhando para as sessões agora, a sessão 1 foi, como eu já disse, foi o primeiro dia, né? Então avaliou-se esses efeitos agudos ao CBD, essas doses de CBD ou ao placebo, né? As sessões 1, 2 e 4, né? Além do CBD, quer dizer, na 4 não teve ingestão de CBD, mas na sessão 1, 2 e 4, os voluntários foram submetidos a gatilhos. O que é gatilho? Gatilho é qualquer tipo de estímulo que faça com que o voluntário tenha fissura, desejo de voltar a utilizar a substância a qual ele é dependente. Então, no caso aqui, esses voluntários eles foram submetidos a 2 tipos de gatilho. Gatilhos que eles chamam de neutros e gatilhos conectados a drogas. Os neutros são aqueles que foram apresentados por voluntários, por exemplo, cenas de natureza, cenas de relaxamento, por 2 minutos. O gatilho relacionado à droga eram gatilhos que tinham a ver com imagens, cenas de pessoas ou se injetando a heroína ou cheirando, né? Isso dependia muito de qual era o tipo de dependência daquele voluntário. Isso por quê? Para que depois os pesquisadores pudessem obter aquelas medidas todas que eu falei para vocês, né? E também os sinais vitais depois desses gatilhos, para ver se o CBD diminuía ou não, né, essa fissura e essa ansiedade, né? Então, o objetivo da sessão 3 era basicamente, e da 4 também, avaliar os efeitos da exposição prolongada do CBD sobre esses voluntários. E na 3 também, eles observaram, fizeram testes cognitivos para avaliar a cognição também depois do 3º dia de tomada desse medicamento, ou do placebo, né? Bem, a cada sessão, antes do voluntário ir para casa, antes dele receber alta para ir para casa, algumas coisas aconteciam. Então, a primeira, eles foram interrogados sobre o seu bem-estar, sinais vitais foram obtidos e avaliados por uma equipe clínica. Também foi aplicado um questionário padronizado de reações adversas. Ainda, para atenuar qualquer tipo de fissura ou ansiedade que tenha surgido por ocasião do teste, né, eles fizeram uma série de técnicas de exercícios de relaxamento, né, e relaxamento da tensão também muscular, por meio da gravação de um áudio. Depois desses exercícios de relaxamento, eles foram aplicados também a esses voluntários questionários sobre ansiedade e fissura, como a gente já falou anteriormente.
E finalmente, antes mesmo de ser liberado para ir para casa, eles recebiam um questionário sobre fissura por heroína para que fosse respondido em casa. Tá? Bem, os resultados desse estudo mostram que a administração aguda do canabidiol, em contraste com o placebo, reduziu significativamente a fissura e a ansiedade dos voluntários, em ambas as doses. Tanto quem recebeu 400 mg quanto quem recebeu 800 mg do CBD isolado, quando expostos ao gatilho, né? Porque essa era a grande importância do estudo. Também eles observaram que o CBD mostrou efeitos prolongados, significativos, sobre essas medidas 7 dias após a última ingestão, né, que foi no dia 3. Também o CBD reduziu as medidas fisiológicas, frequência cardíaca, pressão arterial e cortisol salivar, induzidas pelo gatilho do tipo drogas, que é muito importante, né? Não observaram efeitos significativos na cognição e nem reações adversas graves. Com isso, então, os autores concluem que o potencial do CBD para reduzir a fissura e a ansiedade induzidas por gatilhos fornece uma base forte para uma investigação mais aprofundada deste fitocannabinoide, o CBD, como uma opção de tratamento para os distúrbios de uso dos opioides e de opiáceos semissintéticos, no caso a heroína. Então eu espero que esse estudo ele tenha trazido uma visão, contribuído com o conhecimento de vocês sobre esse assunto, e que se você quiser saber mais sobre adição e canabinoides, vá até o canal do Movie Ricam. Nós vamos deixar o link aqui embaixo para vocês e assistam a aula do professor Paulo Moraes. É uma aula maravilhosa, ele fala sobre esse assunto de uma forma bem detalhada. Então eu convido a vocês para assistirem a essa aula, quem tiver interesse, e esteja comigo na semana que vem, porque vamos trazer um artigo muito interessante sobre canabinoides e depressão. Até breve!